meu Axé Lover, obrigado pela sua companhia. Como é bom poder contar com seu carinho e a sua audiência. Vamos começar mais um Soul Black juntos. E antes que você se esqueça, já que está aqui, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber sempre as novidades. É muito importante para nós. Como é bom a gente se sentir representado, não é mesmo? E isso só acontece na política quando cada um de nós, através do voto consciente, elege os nossos representantes. Quer ver um bom exemplo disso? No Soul Black de hoje, vamos bater um papo que ela, que é psicóloga, uma das mais combativas da cidade de São Paulo, a vereadora Luana Alves. Luana, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, André, muito obrigada, Soul Black. A gente se conheceu esses dias num evento de luta, porque a gente se conhece assim, na luta contra o racismo, e eu tô muito feliz com esse convite e de poder conversar um pouquinho com você e com todo mundo assistindo. É uma honra receber você aqui. Uma honra, Preto, uma honra. Vereadora, a gente ouve falar que o seu mandato abriu a temporada de caça aos racistas dentro da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Por quê? Olha, a primeira coisa que é importante todo mundo saber é que a Câmara Municipal é um lugar historicamente elitista. Ou seja, é um lugar que historicamente excluiu a periferia, excluiu os pretos, excluiu o povo, na verdade, das decisões, né? Então, toda vez que chega alguém como eu para virar vereador, vereadora na Câmara, já tem uma tensão. Então, mesmo que nada aconteça, só a minha presença naquele espaço, a minha fala naquele espaço, as propostas que eu levo, o povo que eu represento, já cria muito incômodo neles. Então, isso em si já é um problema. E não demorou muito, desde que eu fui eleita vereadora, para acontecer um episódio de racismo na minha frente. Foi na ocasião da CPI dos aplicativos, que eu era uma das membros, tinha um outro vereador que também era membro, estava presente de forma online, e ele vazou no áudio uma frase extremamente racista. Foi uma frase que eu até demorei para acreditar, sabe, André? Ele falou isso mesmo? Assim, foi isso que aconteceu? Tanto que quando eu revi o vídeo, né, eu tenho uma reação muito rápida. Sim. Mas na minha memória, parece que foram uns 10, 20 segundos. Assim, depois que eu vi o vídeo, que eu vi que foi muito rápido. Qual foi a frase, vereador? Ele falou, eles limparam e não lavaram a calçada, é coisa de preto, né? Sim. Né? Foi mais ou menos isso. É coisa de preto. Rindo do nosso povo. Cláudia Ultz, senhora York. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não vai desligar não, porque acabou de ficar registrado. Não, acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou... Não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendendo os trabalhos por 5 minutos. E aí, tava ao vivo, né? Então, ele falou isso na frente da Câmara inteira. Então, dezenas de pessoas escutaram isso, que estavam na CPI dos aplicativos. Todo mundo, funcionários da Câmara, outros vereadores, a população que tinha ido assistir, foi um desrespeito total, assim. Sim. E aí, eu pedi para interromper a sessão imediatamente. O presidente da sessão tentou ali passar um pano, na verdade, tentou desligar o microfone, falou que não tinha sido. Eu falei, não, eu quero suspensão da sessão imediatamente, porque não tem condição de seguir. E aí a gente suspendeu a sessão por alguns minutos, depois voltamos, mas já voltamos com a decisão de pedir a cassação desse vereador. Então, para nós foi muito rápido. A advogada do mandato que estava presente, a doutora Marilis Costa, uma mulher negra também, ela também agiu muito rapidamente, já pegou as testemunhas, já se movimentou para a gente conseguir ter acesso ao vídeo em que ele falava a frase racista. Então, para nós era uma questão de honra. Assim, não vai ficar sem punição. Sim. A gente não aceita que racismo não seja levado a sério. Assim, olha a Câmara Municipal, gente, eu sempre falo isso. Quem paga aquilo ali? O mármore, o salário dos vereadores, né, todo o luxo, todo o custo que tem naquele espaço é pago pelos impostos da parte de baixo da pirâmide, sabe? Sim. Por nós, pelo povo preto. É muito deboche isso. Assim, ele falar uma frase dessa lá. E aí a gente pediu a cassação dele, ele chegou presencialmente depois, tentou me abordar. Tanto que foi mostrado até numa matéria de televisão que eu sou obrigada a mudar de cadeira, porque ele senta do meu lado. Sim. E tenta me tocar, né? Eu precisei sentar entre dois vereadores para ele não me alcançar fisicamente. Porque ele tentou falar, tentou argumentar, mentiu, deu umas 2, 3 versões do que ele tinha falado. E aí a gente conseguiu, 1 ano e 5 meses depois, a cassação desse mandato. Depois de muita enrolação, depois de muita gente dizendo não é tão grave, porque nunca é tão grave, né? Sempre, coitado,
ele não sabia o que ele estava falando, ele não é racista, ele tem amigos negros, mas a gente conseguiu 1 ano e 5 meses depois que esse cara perdesse o mandato na primeira cassação por racismo da história. Então a gente ficou muito feliz, assim. Vereadora, quantos projetos antirracistas a senhora apresentou? Há inúmeros, pelo menos uns 20, eu acredito. Assim, foi o mandato que mais apresentou projetos de combate ao racismo também na história, até onde a gente pôde apurar, porque foi um mandato que entendeu que o racismo é transversal. A gente entende que racismo está na saúde, está na educação, está na habitação, está no transporte. Então a gente não fez só projetos antirracistas, ponto. A gente pensou o antirracismo em todas as áreas, né? Então, por exemplo, um dos PLs que a gente aprovou, tenho muito orgulho disso, é o projeto de lei Escola Sem Racismo, que já não é mais um projeto de lei, é a lei Escola Sem Racismo, que estabelece que todos os professores da rede pública e privada têm que passar por uma formação em igualdade racial, por pelo menos 8 horas anuais. Não existia essa lei. Existia uma formação antirracista dada pela prefeitura, mas era opcional. O professor que quisesse pegar, pegava. Quem não quisesse, não pegava, né? A gente viu que... Geralmente quem pegava eram os professores negros, né? Sim. Que é sempre isso, acaba sendo a nossa responsabilidade. Eu dialogo muito com servidores públicos, né? Até Sim. porque eu sou também, sou psicóloga do SUS. E aí, o que muitos professores negros me contam é isso, ó, tá sempre nas minhas costas. Assim, sempre sou eu responsável, que a diretora coloca, que a coordenação pedagógica coloca, discutir o tema do racismo na escola, na sala de aula, conversar com os alunos, é chamado quando tem um caso de racismo, mesmo se tem direção. Então, assim, não é essa a nossa responsabilidade. Assim, então a gente foi um projeto de lei no sentido de responsabilizar todo mundo, né, de colocar que todos os educadores, inclusive da rede privada, têm que ter a formação em igualdade racial com o mínimo de horas anuais, que são 8. Então, para nós, esse foi um avanço que eu fiquei muito feliz, mas que ainda tem que batalhar para garantir. A gente tem visto pipocar casos de racismo nas escolas e as escolas não sabem como lidar com a questão do racismo. Pois é, não sabem. Geralmente, ou se esquivam, porque não querem mexer com isso, né? Ou então tem uma reação, às vezes até de culpabilizar a vítima, sabe? E eu acho que a pior coisa é ignorar. Sim. Que eu acho que é o que muitos fazem na falta de não saber o que fazer. Assim, então finge que não tá vendo, né, deixa passar. Não é que o professor vai estimular o racismo, mas na medida que ele não faz nada, ele estimula. Precisa entender isso. Sim. Assim, então tem que ter protocolo antirracista, que também foi um PL que a gente propôs, do protocolo antirracista na cidade de São Paulo. Na verdade, a gente tem um grupo de trabalho debatendo isso. E o que acontece é que, assim, a gente tem que saber como conseguir, claro, entender que uma criança não responde igual a um adulto. Sim. É evidente, é claro, mas que precisa ter algum tipo de responsabilização. Inclusive porque isso é pedagógico. Sim. Com essa criança, com essa família. Sim. E acolher Sim. a criança que é vítima. Sim. E a maioria das crianças tem acesso ao racismo nas escolas. O primeiro contato com uma atitude racista é dentro dos colégios, geralmente tem a ver com o cabelo das crianças. Vereadora, uma das funções dos vereadores é fiscalizar a atuação do prefeito. Como tem sido fiscalizar a atual gestão? Desesperador. Desesperador é a palavra, porque é muito problema em todo lugar. É uma gestão absolutamente incompetente. Assim, mas não é uma incompetência por falta de técnica, é uma incompetência planejada, sabe? Eles têm esquema em tudo quanto é lugar, André. Tudo quanto é lugar. Até na saúde. A gente estava vendo, isso aí foi um dos casos mais escandalosos que a gente pegou. O caso da armadilha da dengue. Não sei se você viu. Teve o período do pico da dengue, né? Que foi um momento muito grave aqui em São Paulo. Aconteceu alguns meses atrás. E tem a armadilha da dengue, que é quando você pega e faz como se fosse uma armadilha por um mosquito da dengue e você consegue conter ali na região. Uma armadilha feita pela Fiocruz por R$10. A Fiocruz produz Indústria Nacional, Ciência Nacional por R$10. O Ricardo Nunes comprou por 400 a unidade. Isso já não é um superfaturamento, né? Assim, eu não sei nem o que falar. Eu também não sei que nome dá isso. É isso, sem contar, até as nossas lutas eles usam para fazer todo tipo de baixaria. Um dos casos que eu também denunciei no púlpito da Câmara Municipal foi o caso das bonecas negras. Até com isso eles conseguiram fazer superfaturamento. Olha o que acontece, a gente tem uma luta há muito tempo de ter, né... material lúdico, principalmente para os pequenininhos, né? Porque quando você vai falar de antirracismo na escola, assim, pré-escola, tal, você até pode falar da questão racial, mas eles entendem muito pela referência. Você não vai falar da história da escravidão negra com uma criança de 3 anos. Assim. Sim. Tudo tem o seu tempo. Você vai apresentar referências negras positivas para todas as crianças. Então é um pouco por aí. E a compra das bonecas foi isso. E quando a gente foi olhar,
Eu descobri isso numa escola na Zona Sul que eu fui visitar, que eu fiscalizo, eu vou em escola, eu converso com todo mundo. E aí tem um dinheirinho que que a direção pode pegar, que é o PTRF, que é como se fosse um cofrinho da escola. E a diretora quis comprar bonecas negras por conta. Usou esse cofrinho na escola e comprou uma boneca super bonitinha, com dedinho, com cabelo, né, bem feitinha, né, pra criança brincar, no material que a criança gosta. E aí ela comprou a unidade por assim, menos de R$50. E aí chegou a boneca negra da prefeitura. Uma leva de bonecas negras, que ela veio tirar do armário da escola e me mostrar. Fala, vereadora, me entregaram isso. Eu vi a nota, deu mais R$130 a unidade. E era uma boneca que não tinha nada a ver com as especificações da educação infantil. Era uma boneca que não tinha dedinho, era uma boneca que não tinha a parte de articulação para ela poder se mexer. Era uma boneca de pano que parecia de decoração. Sim. E ele gastou mais R$130 da unidade. Até nas nossas coisas. Então, assim, fiscalizar a prefeitura Ricardo Nunes é ver esse tipo de coisa. Sem contar outros problemas, assim. Então, privatização do SUS, privatização da educação infantil, esquema com crime organizado em ônibus. É muito complicado. Acho que vou até parar, porque se eu ficar falando sobre isso, eu vou ficar 2 dias aqui falando com você. A prefeitura gastou um total de 17 milhões na compra da boneca negra superfaturada. Como sua experiência sendo mulher, psicóloga, negra, LGBT tem contribuído para o seu mandato? Olha, eu acho que o principal é saber que quem veio de onde eu vim, quem é como eu sou, dificilmente tem representação na política. Então eu me sinto que eu tenho muita responsabilidade, assim, né? Porque não é só estar lá, certo? É a gente estar lá e defender os nossos. Então eu me sinto com essa responsabilidade, assim. Então é um sentimento de responsa, no geral. Porque não basta ser negro, né? Não basta ser LGBT. Na Câmara a gente tem exemplo assim. Tem vereador negro, Sim. LGBT, de extrema direita. Sim. E que diz que a grande pauta dele é o fim das cotas raciais. Assim, então tem de tudo na Câmara Municipal. Sim. Tem homem trans conservador, né? Extremamente conservador. E que vota contra os projetos da população. Vota pela privatização da Sabesp, vota, enfim. E aí o que acontece é que eu me sinto com muita responsabilidade. Não é fácil. Mas eu sei que eu não tô sozinha, assim, sabe? Eu sei que tem muita gente comigo. Às vezes ele tenta me dar uns olés, assim, direto. No começo era mais. Ele tentava me dar muito olé. Assim, por exemplo, eu comecei sendo líder da bancada do PSOL. No comecinho, no primeiro ano do mandato. Era um período de pandemia, muito complicado, eu comecei como líder. E aí, ser líder da bancada é você representar a bancada nas reuniões de negociação. Reunião de negociação chama Colégio de Líderes, Sim. que é uma reunião semanal, que é onde o presidente da Câmara passa as pautas. Ó, semana vamos botar isso, aquilo, tal. E os líderes das bancadas colocam, ó, isso aqui eu quero que paute, isso aqui nós vamos votar contra, isso aqui nós vamos votar a favor, isso aqui nós vamos obstruir, né? E aí eu colocava a posição do pessoal que a gente tirava em bancada, né? Não tira as coisas da minha cabeça sozinha. E aí era normal, nas primeiras semanas, o presidente da Câmara, terminando a reunião, ligar para algum vereador homem do meu partido para bater a posição. Pra perguntar se era essa mesma posição do pessoal. Assim, esse tipo de coisa, de coisinha. Ou então me esconder, tentar esconder reunião de mim, colégio de líderes, achar que eu não vou perceber quando estão todos indo pra mesma sala, todos os líderes, misteriosamente eles vão pro mesmo canto. Eu vou atrás, obviamente. Eles vão esconder reunião de mim, assim, então essas coisinhas. Mas no geral eu me sinto com muita responsabilidade, muita honra, assim. A senhora tem que lidar com o racismo e o machismo muito forte naquele ambiente. Com certeza. A senhora faz muitas collabs com a deputada Sâmia. Faço. A senhora recebe muito hate? Recebo. Como a Sâmia tem redes muito grandes, assim, ela é política, digamos, há mais tempo do que eu, toda vez que eu faço uma collab com ela, eu herdo os haters dela, né, porque eles veem 2 mulheres, acho que já é demais pra cabeça deles, uma preta ainda, e aí eles começam a colocar muito hate, xingamento gordofóbico, bastante, assim, xingamento racista, coisas horríveis, assim, e coisa muito machista, profundamente machista, vai lavar louça, faz uma greve de fome então, sua gorda, esse tipo de coisa, assim, desculpa falar, mas é esse tipo de coisa que você escuta, mas assim, é triste, mas eu tô numa posição que eu consigo me defender. Eu penso nas muitas mulheres que não estão nessa posição. Assim, sabe? Que ficam num lugar de muita mágoa, de muita... de te deixar pra baixo, porque é desmoralizante, né? É humilhante você receber esse tipo de xingamento, assim. Mas é isso, assim, no final, a gente entende que é parte de incomodar mesmo. Sim. Assim. Tua formação em psicologia lhe ajuda a lidar com o lixo alheio? Ai, eu acho que me dá mais paciência.
eu acho que me dá mais entendimento, assim. Eu acho que nem tudo se explica por questões de saúde mental. Eu acho que isso é importante a gente ter essa noção, assim, eu sou uma psicóloga, mas que entendo que existem questões de classe, de raça. Então, assim, é diferente uma pessoa que me faz um xingamento tão pesado como esse, uma pessoa que é uma pessoa, assim, digamos que um trabalhador, ou um vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Tem poder aí no meio. Assim, eu acho que não que seja certo ninguém ter uma postura racista, uma postura machista, mas eu diferencio, sabe? E eu entendo que, às vezes, aquele cara, enfim, que é alguém que se sente pouco representado pela política, que tem uma formação machista, tem uma formação racista, me vê e acha um absurdo me ver ali. Ele tem que avançar, ele tem que, né, de alguma forma também ser punido, mas um cara com poder fazer isso é malicioso. Eu acho mais grave, assim, por isso que no caso do Camilo eu fui muito firme, assim, muita gente falou, ele tá com isso, ele tá com aquilo, de todo tipo que você pode imaginar que me falaram pra convencer que ele era um coitado, mas assim, pra mim não tem, ele é um cara que sempre esteve na política, o pai era da política, ele é um dos caras mais ricos, assim, da política, então assim, eu não tenho nenhum tipo de pena. Sim. E levantando a capivara dele, tá envolvido em muita confusão, né, vereadora? Tudo quanto é coisa, assim, você vai ver. E é isso, né, às vezes, por isso que é incômodo quando alguém que não é desse meio tá lá. Porque grande parte da resistência, por isso demorou 1 ano e 5 meses, porque, vou falar muito sinceramente aqui pra vocês, Sim. Quando tem muitos vereadores, assim, dessa oligarquia política, muitos anos, muitos mandatos, eles vão meio que se protegendo, escondendo segredos um do outro. Então, teve isso, eu acho que foi um dos fatores do porquê demorou tanto a cassação, porque eles estavam se ajustando, assim, porque era uma coisa de, se você vir pra cima de mim, eu tenho a sua capivara. Sim. Assim, entendeu? Sim. Principalmente os caras que estão, há décadas ali, todos eles têm BO um com o outro, sim, entendeu? Tem o BO do outro, então eles é um pouco... Se protegem, porque se um dá de doido, pode ser que muitos caiam. Falando em dar de doido... Desculpa o termo. Não, eu amei esse termo. Falando em dar de doido, todos assistimos o lamentável episódio da cadeira. Como a senhora recebeu essa notícia? Olha, é difícil até dizer. Eu estava assistindo o debate, quando eu vi que teve de fato a cadeirada, eu fiquei, a princípio, muito temerosa que o Marçal fosse usar isso pra dizer que ele sofreu uma tentativa de assassinato, entendeu? Então, sendo muito sincera, foi isso que eu temi na hora. É lamentável, porque era um debate com muita baixaria. Assim, o Marçal baixa muito o nível do debate, então é xingamento pessoal, é xingamento contra a família, é um negócio muito de baixar o nível, então é muito triste, mas eu acho que infelizmente era uma questão de tempo para isso acontecer, dado o nível do debate que estava acontecendo. O Boulos ali estava tentando apresentar proposta. O Boulos estava tentando falar qual era a proposta dele para saúde, para educação, para habitação, e aí vinha uma baixaria, sabe? Nada de debater cidade. Então, eu acho que a princípio meu medo foi esse. Daí depois, eu vi o vídeo da ambulância. Eu falei, meu Deus, não, isso aqui não vai colar. Era um vídeo todo errado. Assim, como quando você, né, já teve ambulância, um pouquinho da saúde, olha, primeiro que ele falou de suspeita de fratura na costela, né? Sim. Ele não estava imobilizado, não é uma coisa que se faz se você tem uma suspeita de fratura. Ele estava com a cabeça em cima de um pacote de luva. Sim. Assim, né, era um pacote de luva, a gente não se coloca a cabeça das pessoas ali. E sem contar que a pessoa mexendo nele estava sem luva, inclusive, com um pacote de luva aqui na cabeça dele. Outra pessoa que, dos meus comentários de um vídeo que eu postei hoje, comentou, não sei se você percebeu que a máscara de oxigênio que ele tava não estava ligada. Uhum. Então teve isso, máscara de oxigênio não estava ligada, a ambulância... A pulseira verde, gente, protocolo de Manchester, pulseira verde é sem emergência. Inclusive pode ir para outro serviço, não precisava nem para o hospital, não precisa de internação. Assim, pulseira verde é quando você vai ficar, pelo menos, né, no SUS é quando você vai ficar um tempão na fila. Assim, né, porque não é urgente, entende? E aí, a ambulância de porta aberta, isso não existe, gente. Assim, ambulância em alta velocidade em porta aberta, isso não rola, entendeu? Então foi uma cena muito mal feita. Sim. Muito mal feita, que eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas, de acharem que as pessoas não vão perceber coisas muito mal feitas, assim, foi bem ridículo. Vereador, em toda a história da Câmara dos Vereadores de São Paulo, pouquíssimas mulheres negras foram eleitas. Numa conversa com Claudete Alves, que já foi vereadora por 2 mandatos,
Ela me disse que apenas 6 mulheres negras foram eleitas em toda a história da Câmara dos Vereadores. Exatamente. Por que essa dificuldade? Olha, a estrutura do poder é uma estrutura que envolve outros tipos de poder, né? O poder político tem a ver com o poder econômico, tem a ver com o poder racial. Quem ocupa a Câmara Municipal de São Paulo, tradicionalmente, é quem sempre teve em cargos, em posições de ser dono de fazenda, dono de indústria, dono de empresas que têm a ver com imóveis, pessoas que têm muita posição de poder. E o nosso país foi baseado na escravidão e no colonialismo. Então a gente não é dono do meio de produção, assim, tradicionalmente. A gente é trabalhador e trabalhadora, ou muitas vezes nem trabalhador. Nem trabalhador. É escravizado, é servo. Né? Então essa é a história do nosso país. Eu coloquei isso até na fala do dia da cassação do Camilo, que a Câmara Municipal de São Paulo, André, tem mais de 400 anos. Então, uma das câmaras mais antigas do país, junto com algumas outras cidades. Então, existe desde que era Vila de São Paulo e tal. Então, essa instituição, Câmara Municipal de São Paulo, se você tem um olhar histórico, a Câmara já teve escravos. Porque as pessoas, pensa nisso, assim, com certeza já teve escravos. Porque era um espaço que teve em processos da escravidão, da colonização. Era o espaço de poder, ainda, infelizmente, o centro de poder deles para executar um projeto de exploração. Assim, então é isso. É por isso que a gente não tá lá tradicionalmente. A primeira vereadora negra da história foi Teodosina Ribeiro. Ali nos anos 60, 70, Teodosina, assim como a Claudete, era uma profissional da educação. Então você vê, né, como às vezes as mulheres ligadas ao espaço do cuidado também acabam tendo esse lugar, né. Então a Teodosina era uma diretora de escola, que foi a primeira vereadora negra eleita da cidade, ela era do MDB, na época, ditadura ainda, né. Muitas décadas depois foi eleita a Claudete, ali no começo dos anos 2000, e a Claudete fez história também, ao ser a segunda vereadora negra da história da Câmara de mais de 400 anos. É até bizarro falar isso, né. E em 2020, a gente teve a eleição de 4 mulheres negras num recorde. 3 do meu partido, pessoal. Eu, Érica Hilton, e Elane do Quilombo Periférico. Então, e teve uma outra lá, enfim, bolsonarista, que é uma mulher negra que também foi eleita. Juro pra você. Enfim, não vou mais fazer propaganda. Mas, enfim, é isso. É uma instituição muito historicamente racista. Vereadora, eu escuto muito que a senhora já está eleita por ser uma mulher muito combativa. A senhora acredita que uma eleição pode ser ganha antes da abertura das urnas? Gente, só acaba quando termina. Eleição, eu aprendi isso em mais de 10 anos de militância, em mais de 10 anos de luta, que a eleição só acaba no dia da eleição. Então não existe já estar eleito, principalmente para vereadores, que acaba sendo um cargo que tem muita dinâmica. Assim, a maioria das pessoas escolhe um vereador, infelizmente, no final. A gente tenta, enfim, a gente seguiu trabalhando os 4 anos de mandato. Eu nunca parei. Eu sempre estive com as pessoas, mas é isso, a maioria das pessoas acabam, enfim, pensando sobre isso um pouco mais pro final, né? Então não existe, não tô eleita, né? Preciso sim que quem se identificar com a minha pauta, achar que o meu mandato precisa continuar, que vote. Então é isso, assim, é muito importante que apoie também, ou se você já tem comprometimento com outra candidatura, que diga que essa candidata precisa ficar na Câmara, isso é muito importante. Então, assim, não existe isso, ninguém tá eleito, dos vereadores, ninguém. Eu vivo incentivando o meu povo a votar em pessoas negras, mulheres e homens negros. Mas, depois da nossa conversa, é importante frisar que a gente precisa eleger pessoas negras com consciência racial. Exatamente, com consciência racial. Sabe por quê? Eu tenho percebido que os grupos conservadores, os grupos mais da extrema-direita, eles também são muito espertos. Eles percebem uma necessidade popular, porque infelizmente eles estão em todo lugar. Eles estão na escola, eles estão na igreja, eles estão no conselho tutelar, eles estão em tudo quanto é canto. Então eles percebem que existe uma falta, uma carência de representatividade. Muito, muito. Então o que eles fazem? Para tentar dialogar com esse sentimento, sem com que isso represente um risco político para eles, eles vão tentar angariar pessoas que não vão representar nenhum tipo de risco aos grupos políticos que eles fazem parte, pessoas, digamos, que eles controlam, assim, entendeu? E vão turbinar para conseguir de alguma forma captar
esse sentimento da representatividade. Então isso acontece bastante, viu? Tanto na questão racial quanto na questão de gênero. Eu vejo muito isso, assim. Às vezes eu vejo, assim, e principalmente na primeira campanha que eu fiz em 2020, foi quando eu percebi isso, assim. Porque eu faço muita campanha de rua, né? O mesmo panfleto, com muita gente, é ótimo porque a pessoa para pra ver. É você, aí para escutar. E aí, muita gente que me parava pra escutar, falava, nossa, eu gostei, você é uma negra, você é uma menina jovem, você tem que estar lá, são sempre aqueles caras. Aí você desenvolvendo papo com a pessoa, você percebia que às vezes ela tinha uma visão conservadora de mundo. E ela falava aquilo pra mim. Isso aconteceu algumas vezes comigo, né? Ou gente falando assim, ai, gostei muito da sua proposta, não sei o quê. Aí vinha e elogiava o Bolsonaro. Aí vinha e falava que ia votar num prefeito de direita. Até agora isso tá acontecendo com o Pablo Marçal. Sim. Gente falando que vai votar em mim e nele, eu te juro. O que explica isso, entendeu? Eu acho que tem a ver, claro, com uma questão de conscientização política, né? De entender o que são as posições, qual que é a diferença. Mas eles sabem que o nosso povo quer se ver ali, sabe? Então eles tentam achar uma brechinha. Sim. Vão tentando. E as mulheres lá, muitas são de movimentos sociais, vieram de lutas políticas, sejam na área da habitação, do feminismo, do movimento negro, ou de qualquer outra área da cultura. Mas uma grande parte das mulheres ali, principalmente ligadas mais a essa velha política, elas são alguma coisa de alguém. Ou esposa, ou filha. A fulana, e é muito bizarro, porque quando você fica muito na Câmara, você vai vendo os bastidores. Chega ao ponto de, nas negociações, nas reuniões de negociação, em que aquela mulher, por algum motivo, seria uma representante, não vai ela, vai o marido. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Ou então o cara que é líder da Câmara liga pro marido ou pro pai, negocia direto. É muito bizarro, assim, porque tem a ver com ela estar ali numa posição que no final não é ela quem manda, entendeu? Sim. Não que, sei lá, no meu mandato eu que mando, é uma coletividade. Mas não serve ao interesse da busca de poder de um cara, entendeu? Sim. Não é isso. Mas é triste de ver, assim, você vê que... E às vezes são mulheres, assim... Eu converso tranquilo, assim, a gente tomaria uma no bar, assim, sabe? Mas ela tá ali 100% na defesa de um projeto que no final é péssimo pra todas as mulheres. Sim. Assim. Luana, uma característica do teu mandato é esse contato direto com a população nas ruas. Isso não é só durante a eleição, porque eu lhe vi fazer isso ao longo desses anos que eu lhe acompanho. Qual a situação mais inusitada que você encontrou nesse contato? São tantas. São muitas, meu Deus do céu. Eu ia falar uma coisa ruim, mas eu vou falar uma coisa positiva, pra gente sair com esperança no coração. Teve muitos casos de enchente ao longo desses últimos 4 anos, né? Lá onde eu moro na Zona Oeste, Vila Sônia, por ali. Muitas comunidades, Camarazal, Labirinto, Monte Quêmio, Vila Sônia, tiveram grandes enchentes, assim, de subir até a altura da pessoa na parede. E eu fui em algum desses lugares pra ali ajudar a organizar, pra visitar, pra dizer que eu tava lá, pra oferecer algum tipo de apoio, porque pra pessoa, sei lá, minimamente assinar a defesa civil, procurar assistência social. Sim. Às vezes as pessoas demandam, né, ó, vem aqui, vereadora, precisa, né, de uma ajuda. E às vezes eu chegava num lugar, principalmente com mulheres, sei lá, chegava tarde da noite, talvez fosse a minha cara de cansada. E aí a mulher que tinha, sei lá, passado o dia puxando água de casa, passado o dia se virando com o filho que não tinha comido, com a criança, sabe? Porque bagunça a vida toda, entre água na sua casa. Ela me perguntava se eu tava bem. Ela olhar pra mim e perguntar, vereadora, você quer um café? Você já comeu? Você já jantou? Eu falava, minha filha. Assim, geralmente mulheres pretas, assim. Sim. Então isso era uma coisa que eu ficava de cara, assim, tem a ver com a maneira como a gente acaba sendo socializada pro cuidado mesmo, assim. Isso não é ruim, mas porque a gente também tem que ter um pouco de autopreservação. Assim, eu acho que vem de um lugar de muito cuidado, mas era algo que você só via de mulheres. Só de mulheres. Assim, então eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais fiquei chocada. E também, uma coisa boa também que eu queria falar, que é quando eu visitava escolas, eu vi um pouco da mudança da nossa luta LGBT, do nosso avanço LGBT. Sim. Porque tinha muita criança, muito adolescente que já tinha uma mentalidade anti-LGBT-fóbica na adolescência, coisa que eu nunca tive. Quando eu tava no ensino médio, eu não falava que eu gostava de menina. Jamais. Jamais. E aí eu fui e visitava a escola e você via as meninas andando no intervalo de mão dada.
Teve uma escola que eu visitei em Pedreira, na zona sul de São Paulo, lá no fundão, assim, lá depois da represa. E aí era um caso que eles estavam reclamando de uma diretora que estava sendo transfóbica, como estudante, uma menina de 13 anos, uma menina trans e tal, que a família não aceitava. Então a diretora chamava pelo nome, enfim, morto, enfim. E aí o que aconteceu é que eu fui lá e estavam toda a meninada defendendo a menina. Todo mundo! Os meninos do fundão. As meninas me cercaram. Vereadora transfóbica! Ela é transfóbica. Assim, todo mundo defendendo isso. Isso não aconteceria alguns anos atrás. Assim, então essas coisas me dão muito ânimo. Assim. É muito bom. Vereadora, como está a situação da saúde pública nas periferias, onde a maioria das pessoas são negras? Tá muito ruim. A saúde, no geral, é um dos lugares que a gente mais vê a precarização dos serviços públicos. O que a gente vê? A gente vê que as OS dominam. O que são as OS? São organizações sociais de saúde, que é uma instituição, um CNPJ, Sim. que teoricamente não teria fim lucrativo, mas Sim. tem, em grande parte, assim, tem. E que dominam ali a gestão da saúde, principalmente a atenção básica, que é o postinho de saúde, que é o CAPS, que é ali a porta aberta, né? Mas principalmente o posto de saúde, a UBS. Então a gente vê que as OS, elas tratam o trabalhador de forma péssima, o que reverbera num ambiente ruim ali, naquele lugar. Tem metas que são inatingíveis, meta de atendimento. Por exemplo, nas metas que tem hoje na atenção básica, com a maioria das OS, o médico atende 15 minutos. É meta. 15 minutos ele tem que atender. Sim. Não tem como, não dá. Às vezes não dá. Assim, claro que tem que ter algum tipo de métrica para medir, né, o quanto que aquela OBS está colhendo e tal, mas é uma métrica muito fora da realidade. Então fica uma coisa pouco efetiva. Acontece aqueles casos que nem olha direito na cara do paciente. Não olha direito na cara do paciente. Tem muita rotatividade nos lugares que a OS comanda, isso é 90% dos lugares. Então é muito comum a pessoa ir pro lugar, vai começar um tratamento, quando ela volta no mês seguinte já é outro profissional, ela já não sabe mais e tem interrupções o tempo todo. Assim, hoje a média de um médico em São Paulo é 10 meses por UBS. 10 meses. É muito pouco. É pouco. Assim, essa é a média do quanto ele fica na mesma UBS. Sim. Então a rotatividade é muito alta, assim, não dá. E a ideia da atenção básica, que é o posto, é a pessoa ficar, fazer relação com o território, conhecer as famílias. Então é isso. Então hoje tá uma situação terrível. Sem contar problemas de desabastecimento de medicação. Tem muito. Principalmente há uns 2 anos atrás ficou assim, terrível. Gente, não tinha dipirona. Não tem dipirona? Sim, sinceramente, o que tem? Tinha gaze. Sabe? É muito precário. E aí fica uma situação que o profissional não tem muito o que fazer ali. Acaba sendo, às vezes, o colchão de poada. E, sem contar, que o último concurso público da saúde em São Paulo foi em 2017. 2017. As pessoas vão se aposentando, só a OS contrata. A OS contrata como quer. A prefeitura não tem gerência sobre isso, assim, direito. Até tem no papel, mas na prática não tem, porque não tem como você conseguir fiscalizar um contrato multibilionário com muitos detalhes. A prefeitura nem tem capacidade para isso. Pra você ter uma ideia, o quanto que as OS, que são essas empresas na prática, substituíram o SUS. São Paulo tem um caixa muito grande, né? A prefeitura mais rica do país de longe. Só uma OS de São Paulo, a maior, recebeu em 2022 4 bilhões de reais no total. 4 bi. Uma OS. Nesse mesmo ano de 2022, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que cuida de toda a parte da assistência social, teve 2,3 bilhões. Entendeu? Sim. Se essa OS fosse uma secretaria, ela teria o dobro do orçamento da Secretaria de Assistência. Inteira. Só uma OS. Assim, não faz sentido, não tem lógica. Assim, é muita grana em quem não foi eleito. Assim, sinceramente. O dono da OS é uma pessoa que fica escondida, né? O secretário de saúde nem manda em mais nada. E é isso. Vereadora, o que podemos fazer para engajar nossa juventude negra na política? Eu acho que 2 coisas. Primeiro, a política mostrar que se importa com a juventude negra. Sim. Sem isso, por que a juventude negra vai acreditar na política? Eu acho que a maioria dos políticos terem compromisso com a juventude, denunciarem a violência policial quando ela acontece, fornecer formas de futuro, então melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar espaços de cultura, espaços de lazer. Então, sem isso, como é que a juventude negra vai acreditar na política se ela não vê na maioria dos seus territórios isso acontecendo? Então não tem porquê. Acho que uma outra forma
É mostrar, aí a gente faz com educação popular, com trabalho de base, mostrar o quanto que a política tem a ver com a vida, né, do menino. Eu faço parte de um movimento social chamado Rede Emancipa, que são cursinhos pré-universitários, né, cursinhos gratuitos, acontecem de sábado em várias periferias de São Paulo, enfim. E aí é um cursinho que é pré-vestibular, né, é pré-universitário porque prepara para a universidade, mas é para os exames, né. E a gente sempre faz, enfim, todos os professores do Emancipa fazem um trabalho de conscientização política muito forte e tal. E quando a gente fala sobre política, a gente vê que às vezes o desafio é convencer aquele jovem o que a política tem a ver com a vida dele. Porque às vezes ele não faz o link entre o ônibus que demora e o vereador que ele vota. Ou então o estado que tá a escola dele, o professor que entra em greve porque não recebe direito, e a política, assim, às vezes parece uma coisa muito distante. Ou então a maneira como a polícia age, sabe? Esse link é muito importante. Pode parecer uma coisa óbvia, mas em alguns casos não é óbvio, assim. Eu ouço muito que as pessoas não gostam mais de falar sobre política, que as pessoas não gostam de política, mas nós negros, só o fato de estarmos vivos já é um ato político. Eu ficaria aqui horas conversando com você, mas precisamos finalizar. Desculpa, eu falo muito, gente. Não, imagina, eu também, eu tô adorando te ouvir. Mas a gente precisa finalizar, vamos finalizar com um bate-bola? Ai, meu Deus, pinga fogo, vamos. Vamos. Racismo ecológico. Uma catástrofe que está acontecendo hoje no Brasil, só os pretos que perdem a casa para enchente, que são refugiados climáticos, que ficam sem água, isso já está acontecendo, viu? Não é futuro, não. Nas periferias já está faltando água, isso tem a ver com crise climática. Fake news. Outra tragédia que a gente tem que enfrentar, mas aí tem que mexer na ferida. Tem que mexer com as grandes empresas da comunicação. As empresas que às vezes, né, tem umas que nem tem sede no Brasil, porque acho que não precisa, mas tem que impor algum tipo de regulação nesses caras, porque senão eles fazem o que eles querem. Letramento racial. Também uma necessidade, principalmente para a branquitude, que acha que a luta contra o racismo não tem nada a ver com ela. Eu acho que é importante não só o letramento racial, mas é importante uma conscientização racial. Não só uma conscientização da gente, da pessoa preta, se entender como um ser histórico, mas para o branco se entender como branco. Isso também é muito importante. A doutora Cida Bento já fala muito sobre isso, psicólogas negras já produzem muitos estudos sobre branquitude. O branco também tem que ter consciência racial da branquitude dele, entender o lugar que ele ocupa na sociedade. Reeleição. Reeleição? Perigoso, perigoso. Eu acho que seria interessante uma reforma política que desse alguma forma de mudança nas reeleições infinitas do Legislativo. Olha que isso sou eu falando. Eu tô numa primeira reeleição, não sei o que vai ser do futuro, mas eu não acho que é uma coisa que... Assim, tem gente que tá 7 mandatos. Eu acho um pouco complicado. LGBTQIAPN+. Meu povo, minha gente, eu mesma, eu acho que a gente tem conquistado mais espaço na política, mas a gente tem que se proteger o tempo todo, porque o ódio existe, o ódio tá aí, os políticos da direita usam a nossa vida, a nossa existência como alvo, e a gente tem que se proteger e se cuidar. Luana, querida, muito obrigado pela tua presença, é uma honra para mim, te admiro muito. A honra é minha, muito obrigada, André, muito obrigado. Podcast Soul Black, para mim é uma honra ter vindo aqui. E você? Tá curtindo o Soul Black? Massa, né? Esse programa é pensado e feito para nossa comunidade. Para quem resiste, para quem se indigna, para quem não se cala e para quem tem toda a força de uma ancestralidade para transformar. Por isso é importante que você interaja e nos siga em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, seu like, fale com a gente através do e-mail soulblack@blacksoul.com.br. Mande suas críticas, elogios e sugestões. Quer ver alguém sendo entrevistado aqui? Manda também. Eu e a produção estamos ansiosos para falar com você. Obrigado por ter você comigo. Nos vemos na semana que vem. Muito axé!